Você não precisa lutar contra a realidade. Você só precisa aprender a mudar de linha da vida. Essa é a essência do Transurfing, uma filosofia que vai muito além da positividade superficial. Ela te mostra como acessar uma realidade onde os seus desejos já são reais, sem forçar, sem sofrer. E hoje você vai entender de forma clara e profunda como isso é possível. Essa filosofia do Transurfing, que foi desenvolvido por Vadim Zeland, que foi um físico quântico russo, e foi apresentada pela primeira vez em sua série de livros iniciada com Reality Transurfing. Ao invés de dizer crie a sua realidade, o Transurfing ele propõe algo mais ousado. Escolha a sua realidade. Segundo o Zeland, o mundo ele é formado por infinitas linhas da vida, realidades paralelas que coexistem. E nós acessamos essas linhas conforme a vibração, a energia dos nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas intenções. Um dos conceitos mais marcantes do Transurfing é dos pêndulos. Todo pensamento coletivo cria uma estrutura energética que se alimenta da sua atenção. Esses pêndulos, eles são campos invisíveis de influência, como crenças sociais, os padrões familiares, ideologias, que sugam a sua energia e te desviam da sua verdadeira rota. Então, eles vivem do conflito. Por isso, quando você briga com a realidade, você está nutrindo o pêndulo. Um exemplo prático aqui. Reclamar do sistema financeiro, da política ou do trabalho é uma forma de alimentar o pêndulo da escassez, da frustração, do medo. E o Transurfing, ele ensina que a neutralidade consciente é a chave para parar de alimentar esses padrões. Então nós podemos entender dois tipos de intenção, que também é apresentado por Zeland. A primeira que é a intenção interna, é o esforço para alcançar algo com força da vontade e controle. E o segundo é a intenção externa, que é o fluxo natural do universo, cooperando com você. Você não precisa correr atrás dos seus sonhos, eles mesmos vêm até você quando você vibra na frequência correta. A intenção externa é alinhamento e não esforço. Então é a diferença entre remar contra a corrente e navegar contra o vento. Uma citação importante e que eu acho interessante também trazer aqui é sobre a mente comanda, mas o coração decide a direção. Essa é uma frase também que está no livro do autor Zeland. Ele defende que existe um espaço de variantes, uma espécie de campo, um campo quântico, onde todas as realidades elas já existem, como se fossem cenas de um filme, todas arquivadas num projetor. E por falar em filme, eu lembrei aqui de uma série muito interessante que eu assisti na Netflix. A série é The Oa, não é merchan, não é publicidade, não é nada aqui, gente. Eu só estou trazendo para vocês uma série que eu assisti e eu achei muito interessante, que vai de encontro com essa ideia do Transurfing, de realidades que já existem, mas são paralelas, realidades paralelas da nossa vida, que elas já existem, elas já coexistem, mas nós não conseguimos acessar. Então, na série, eu achei interessante porque, principalmente para quem já gosta desse tipo de assunto, né, de tema, a gente realmente se aprofunda ali e tenta entender e viver aquilo, né? E mexe com você. E é algo bem interessante. E lá na série também mostra, assim, fala sobre a questão, né, de você ter um estado de vibração ali, um momento que conseguem ter acesso a essas realidades que coexistem, né? Claro que isso é ali na série, mas é bem interessante porque essa questão das realidades paralelas, né, na vida real aqui,
É como se fosse isso, uma vida tua que já coexiste, porém você ainda não acessou ela, ativou, né, ali as filosofias do Transurfing, né, no caso, para você conseguir ter acesso à nova realidade sua, que já existe. E o Transurfing, ele mostra práticas e que você pode colocar ali no seu dia a dia para você conseguir ir a caminho dessa porta, dessa realidade sua que já existe, mas você ainda não vive ela. Quem quiser fazer algum comentário sobre essa série, já assistiu, achou bacana, interessante, quiser trazer aqui pro canal, eu vou estar aberta aqui para a gente poder conversar e debater esse assunto, esse tema que eu acho muito interessante. E fique à vontade aqui para colocar nos comentários. Bom, então o slide, né, voltando aqui no Transurfing, esse espaço ali entre as variantes, né, ele é a imagem mental que você projeta para ativar determinada linha de vida. Por isso que visualizar de forma correta, né, então com o sentimento de que já é real, é essencial. É muito importante isso, você já ter na sua mente que existe, que está ali, você só precisa acessar. A diferença de uma visualização comum, né, não é desejar intensamente, é permitir que aquilo já exista agora, né, que isso já existe, sem apego e sem desespero também. É aqui que entra o princípio do excesso da importância. Por isso que é importante não ter esse apego, né, esse desespero daquela realidade. Então você entra aqui no excesso de importância, né, o princípio do excesso de importância, que quanto mais importância você dá a algo, mais você o afasta, né? Então você ficar pensando ou se vai dar certo, se não vai, você está dando importância para aquilo. Então isso vai afastar. A realidade devolve o que é neutro e fluido. Por isso o Transurfing, ele é um convite ao desapego consciente. A filosofia Transurfing, ela não é sobre o controle, ela é sobre a conexão. A conexão com o coração, com a realidade, com a fonte criadora. Ela te convida a viver com consciência, presença e propósito, sem resistir ao que é, mas escolhendo o que será. E lembre-se, você não muda o mundo, você muda de mundo. E se esse conteúdo despertou algo em você, é porque você já está pronto para acessar outra linha da sua vida. Então eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente vai continuar explorando essas realidades, expandindo a consciência, curando e transformando a nossa realidade e aprendendo mais sobre esse assunto. Até o próximo vídeo e obrigada.